Shalom, shalom para todos vocês que me assistem. Aqui você está no canal do Ministério da Restauração e no estudo de hoje nós vamos tratar do capítulo 15 do livro de João. Eu quero trazer algumas explicações para você, algumas análises aqui do texto bíblico. Nós vamos estudar aqui do versículo 1 até o versículo 11. Temos muitos aspectos interessantíssimos aqui nesta passagem. É uma passagem que traz aqui muita restauração no nosso entendimento, no nosso conhecimento bíblico, traz restauração na nossa maneira de enxergar. É uma restauração que trabalha muitos aspectos da nossa vida. Você vai poder detectar aqui o movimento que Yeshua faz, a aula que ele está dando aqui, todos os princípios que estão estabelecidos nesta aula. É um momento em que ele vai estar num jantar com os seus discípulos, um jantar antes da comemoração da Páscoa. Ele já está aí nos momentos finais da sua vida, se preparando, para a sua morte. E ele então vai dar algumas explicações e uma aula muito profunda para esses discípulos em particular. E isso vai se aplicar na nossa vida, e aquele que consegue entender esses princípios, que consegue aplicar na vida prática esses princípios que Yeshua ensinou aqui, com certeza vai ter uma modificação muito grande da sua realidade. A sua vida vai mudar em muitos aspectos, e muitas coisas que você não entendia, respostas que você não tinha, orações que você fazia, e você ficava se perguntando por que isso não vem resposta, por que isso não acontece. Porque existem princípios nas Escrituras que nós precisamos entender e aplicar. Princípios que regem todo o fundamento do governo de Deus e das suas ações para conosco. Então, nesta passagem aqui do capítulo 15, eu coloquei o nome nela, porque é um nome que já se refere ao capítulo, né? O título aqui já é um título que Yeshua se autodenomina, e eu coloquei então, a videira, o jardineiro e os ramos. Quem são cada um deste na ordem do texto e o que esse texto tem para nos dizer. Eu quero também dizer para você que, se você não está inscrito no nosso canal, que você se inscreva aí, vai aparecer para você aí no final, no rodapé do vídeo, que você se inscreva no canal, que você deixe aí o seu like, não é? Para que o YouTube possa encaminhar, entender que é relevante o nosso estudo, e que ele possa encaminhar para o máximo possível de pessoas, que muitas pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo, assim como você está tendo. Dê o seu joinha aí para nós, ok? E a sua participação é muito importante, que você possa interagir conosco aqui nos comentários, dar sugestões de temas, de aulas que você deseja, análise de alguma passagem bíblica. Nós estaremos aqui à disposição para atender você, ok? Sejam muito bem-vindos, sejam muito abençoados. Eu sou a professora Cássia Pereira. Bom, como eu disse no começo, nós vamos estudar diretamente um texto bíblico aqui, localizado no livro do apóstolo João, o quarto evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos estudar aqui o capítulo 15. Eu vou fazer uma leitura diretamente aqui da Bíblia. Eu estou utilizando aqui a versão da tradução da Bíblia judaica, tá? Você pode optar pela versão que você quiser. Todas elas são maravilhosas. Eu gosto bastante, não é? Por causa dos originais dos nomes. E eu vou trabalhar aqui com vocês, pessoal, passagem por passagem, tá? Como eu disse na introdução, foi um momento muito especial de Yeshua com seus discípulos. Ele vai fazer aquele momento do lava-pés, né? Ele vai dar toda uma aula ali para eles. Depois ele vai entrar, então, numa análise, numa aula, ele vai trazer uma explicação de qual é o lugar de cada um aqui no reino, como as coisas devem se suceder. Ele vai trazer aqui passagens maravilhosas, um ensino grandiosíssimo. Eu vou ler com vocês aqui o texto bíblico, e conforme eu vou lendo, eu já vou ministrando a aula aqui, passando o estudo para vocês, ok, pessoal? Então vamos lá, nós vamos abrir aqui em João 15, no verso 1. Vou fazer a leitura da primeira passagem para vocês. Estou disponibilizando aqui, tá, na tela,
o slide número 1 aqui do texto para que vocês possam ir acompanhando comigo a leitura. Vamos lá então? Diz aqui o capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o jardineiro. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Bom, nós vamos em primeiro lugar analisar aqui essa passagem porque ela é riquíssima de conteúdo, tá? Você vai seguir aí comigo, eu também estou acompanhando aqui o slide com você, você vai seguir aí comigo. Eu coloquei aqui para você algumas passagens aqui, não coloquei aqui todo o contexto do texto, né, para poder encurtar um pouco, você pode seguir comigo aí na sua Bíblia, tá? Você vai se acostumar nos nossos próximos vídeos, você já esteja aí com a sua Bíblia à mão, tá, pessoal? Porque daí você já vai abrir comigo aqui direto no texto, nós vamos estar direto nas escrituras como eu gosto de fazer, certo? Vamos então aqui analisar o seguinte aspecto. No verso 1, ele já se intitula que ele é a videira. O que é uma videira? Tá? A videira, ela é uma plantação de uva, certo? Ele está fazendo aqui uma comparação, uma analogia, tá? Ele está se comparando a uma plantação de uva, a uma videira, onde eles fazem, né, a plantação para fazer vinhos, ok? Então, só que ele está dizendo que ele é a verdadeira, tá? Então, aqui ele é a primeira pessoa. Então, Yeshua aqui no texto, ele é a videira. Em seguida, ele faz a seguinte afirmação: e o meu pai é o jardineiro. Então, vamos tomar bastante cuidado aqui, porque nesse texto, ele está se colocando numa situação de sujeição ao pai, como ele sempre se colocou. Tá? Durante todo o ministério de Yeshua, ele sempre esteve sujeito à autoridade do seu pai. Ora, então se ele está dizendo que ele é a videira e o pai é o jardineiro, ele está dizendo que é o jardineiro quem faz a limpa e a poda dessa videira. Então nós temos que tomar bastante cuidado aqui para que a gente não confunda a posição de cada um, porque ele afirma aqui categoricamente que nós, os seres humanos, os seus filhos que ele criou, nós somos o ramo. Então ele é a videira, nós estamos enxertados nesta videira, nós somos o ramo. Se nós estamos enxertados na videira e somos o ramo, então nós, enquanto ramos, também brotamos e produzimos fruto, produzimos os cachos de uva, entre aspas, ele está fazendo a comparação. Ora, todo aquele que está enxertado na videira, ele tem vida, ele tem produção, ele tem flora, ele tem fruto. Aí ele vai fazer então a seguinte análise. Este fruto, quando não é bom, quando este ramo não dá fruto, quando esse ramo é um galho infrutífero, quem é que corta o galho da videira? É Yeshua quem arranca você dele? Não. Olha que interessante, ele está dizendo aqui, o meu pai é quem corta esse ramo. Nós temos que ter bastante cuidado aqui com a posição do Deus Criador nas nossas vidas. Viu, pessoal? Olha aqui a posição de autoridade em que ele está colocando o Eterno. Muito acima dele, com certeza. Até porque Jesus, ele foi gerado pelo Pai, né? Ele é filho, certo? Então, ele está dizendo aqui que quando esse fruto, quando esse ramo é frutífero, o Pai vem e corta. Agora, quando esse ramo é frutífero, quando esse ramo se alimenta da videira, e esse ramo se fortifica, e esse ramo dá flora, e esse ramo começa a mostrar os seus frutos, esse jardineiro que é o Pai, que é o Deus Pai, ele vem e limpa ainda mais esse ramo para que este ramo continue produzindo. Então, se você é um mau ramo, se você é um ramo infrutífero, você vai ser cortado, deixado para secar e depois lançado ao fogo. O que ele está dizendo? Você vai ser apartado da pessoa de Yeshua, você vai ser esquecido pelo Deus Pai, pelo Deus Filho, e depois você vai ser lançado ao inferno. Porque ele está dizendo que vai ser lançado ao fogo para se queimar, para ser extinto, certo? Então ele vai pôr fim nisso aí tudo. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nessas teologias que a gente ouve muito por aí, que de certa forma tem muita coisa boa neste conceito, nesse fundamento que eu vou falar, que a salvação vem pela graça. Sim, a salvação vem pela graça, mas o que nos mantém salvo
são os mandamentos e as leis de Deus. É essa grandiosidade, vai ser esse o núcleo da nossa aula hoje aqui. Ele vai explicar justamente isso para os seus discípulos. Vocês estão em mim, eu estou com vocês. Eu sou a videira e vocês são os ramos, mas o meu Pai vem e faz a limpa dessa produção. Ora, como é que isso se dá? Ele vai falar assim, vocês são limpos por causa da minha palavra. Nós vamos ler em seguida aqui. Ele vai falar assim, a minha palavra vos limpa, os meus mandamentos vos limpam. Ora, então, gente, é muito importante este primeiro princípio aqui dentro da visão da restauração. A graça de Yeshua nos salva, mas os que nos mantêm salvo são as leis e os mandamentos de Deus que nos limpa, que nos restaura e que nos ensina como nós devemos proceder no mundo. Então, esse pensamento de que uma vez salvo, sempre salvo, isso é uma balela, isso é antibíblico, isso aí não tem fundamento nenhum nas escrituras, tá? Perde a salvação? Perde sim, pessoal. Um dia Deus me salvou, porque lá em Apocalipse está escrito que é aquele que escreve o nome no livro da vida e aquele que também tira o nome do livro da vida, aquele que arranca e joga no mar do esquecimento. Ora, pessoal, nós temos que ter muito cuidado com isso daí, tá? Jesus nos chama à salvação, nós temos o livre-arbítrio dado por ele para dizer sim ou não, tá? Jesus não é um carrasco que vem, pega você com uma corrente e te algema e te transforma num escravo, num ser humano sem opinião, num ser humano sem posicionamento, num ser humano sem personalidade, aquele robô, não é? Que o Senhor vem e dá uma ordem e você anda que nem um robozinho, né? Sim, sim, não, não, nada disso. Nada disso. O livre-arbítrio, segundo o contexto bíblico, é o direito que o homem tem de dizer não para Deus, de todas as coisas que foram criadas neste mundo, os animais, as plantas, os anjos e os demônios, tudo que foi criado, e nós, seres humanos, somente para os seres humanos, ele deu o direito do livre-arbítrio neste contexto, tá? De não querer nada com ele, certo? Tanto ele vai fazer essa oração, não é? Ao Pai. Ele vai falar assim, eu não te peço o mundo, mas aqueles que o Senhor me deu, eu peço que o Senhor os guarde no mundo. Então, até ele teve concepção de que ele não teria o mundo inteiro, certo, pessoal? Então, por aqui você já vê, né, a falácia desse argumento, certo? Vamos dando continuidade aqui. Então, ele diz assim, neste momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. Permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo à parte da videira, vocês também não podem dar fruto à parte de mim. Ora, existe uma situação aqui muito interessante. Você tem que entender que a videira e o jardineiro, eles são unidos. O jardineiro é maior do que a videira. Aquele que planta é maior do que aquele que foi plantado. Aquele que planta é maior do que aquilo que foi plantado. Porque foi ele que plantou, foi ele que cultivou, foi ele que fez a poda, foi ele que fez a limpa, foi ele que fez a colheita. Então, ele está dizendo aqui que o pai dele é maior do que ele, certo? Então, por que é que ele diz aqui que é o pai quem faz a poda, que é o pai quem limpa? Porque é o pai que detém os fundamentos da lei e dos mandamentos. Quando Jesus veio até a terra, ele veio anunciar este reino, ele veio como embaixador deste reino, ele vem como representante deste Deus. Por isso, assim, o reino é chegado. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, quando ele vem anunciar este governo, as regras deste governo. Ele vem para colocar em ordem aquilo que estava bagunçado, aquilo tudo, toda a lei mosaica, toda a grandiosidade dos profetas, dos escritos, não é? Todo aquele ensinamento anterior que por causa da religião judaica já estava virando um ritual, era apenas um ritual, não tinha mais vida naquilo. Ele vem então para colocar ordem, ele vem para restaurar, para restabelecer aquilo que tinha perdido o sentido. Então, por isso ele não veio anular, ele veio restaurar, ele veio aplicar, ele veio cumprir, tá? Ele veio dar o exemplo de como as coisas deveriam ser, como tinha sido feito desde lá do Éden, certo, pessoal? Então, por que ele fala aqui que o pai é o jardineiro?
porque ele foi dado para a salvação dos homens, para a salvação do mundo. Mediante o quê? Mediante o favor de Deus, mediante o envio de Deus. Deus enviou ele à terra para nós. Deus entregou o seu filho. Então, todo o domínio, todo o poder, toda a regência do reino dos céus está na mão do Pai. As leis, os fundamentos, os decretos, certo? Então, ele vem com tudo isso na mão para poder restaurar. Então, por isso que ele fala que ele é a videira, nós vamos estar nele. Então, ele diz aqui, se vocês não estiverem unidos a mim, vocês não serão nada. Ele está colocando aqui uma atenção, ele está chamando você a uma atenção para que você tenha um certo cuidado. Então, ele está dizendo aqui, ó, se você está unido a mim, tudo vai acontecer. Mas se você não estiver unido a mim, nada vai acontecer. Porque ele e o Pai estão unidos como um só. Tanto a videira quanto o jardineiro estão unidos no mesmo propósito. Eles trabalham em conjunto, cada um realizando a sua parte. Então ele está dizendo aqui que aquilo que você não pode fazer sem ele, não vai fazer mesmo. Por quê? Porque o homem, vamos dar um exemplo aqui, para facilitar para você. O homem, nós seres humanos, somos capazes de tudo. Nós somos capazes de aprender, de construir, de destruir. Nós podemos aprender o que nós quisermos. Nós podemos transformar e criar. Olha o mundo como está. Olha a internet, não é? As construções. Tudo que tem no mundo, nós somos capazes de fazer. Mas nós temos este poderio na esfera natural, na geografia física que nos compete. Porém, quando nós adentramos nas questões que dizem respeito ao reino de Deus, nós não podemos nada se não for por Yeshua, porque é Ele quem revela esse reino, é Ele quem demonstra, é Ele quem abre o portal e nos dá acesso para entrar nesse reino. Sem a pessoa de Yeshua, nós não conseguimos nada em relação ao reino de Deus. Porque, inclusive, a Bíblia fala, né? Deus fala assim, que se ele se esconder, se ele se ocultar, ninguém pode encontrá-lo. Ele se manifesta a quem ele quiser. Porém, se eles fizerem oculto, nós não podemos encontrá-lo. Por quê? Porque tudo que diz respeito ao reino de Deus é manifestado da parte deles para nós. Nós não conseguimos arrombar nada. Nós podemos colocar muitas máscaras, podemos subir no púlpito, podemos pregar, podemos fazer um sermão maravilhoso de 3 pontos, né? Introdução, meio e fim, como a teologia ensina lá no curso da graduação, certo? Nós podemos fazer tudo muito lindo, podemos fazer um louvor maravilhoso, inclusive até shows, né? Hoje, se você observar, está acontecendo shows, não é, dentro da igreja, mas tudo bem, aqui não é o momento para isso. Mas eu quero dizer para você o quê? Que tudo isso pode acontecer e não alcançar o coração do homem, não trazer restauração para o homem. É apenas religiosidade. Você entra no culto no domingo da manhã, na missa no domingo da manhã ou à noite, e você sai de lá do mesmo jeito que você entrou. Você continua praticando barbaridades, pecando e errando em relação a Deus e ao seu filho no decorrer de toda a semana. Por quê? Porque o ensinamento da Escritura, na verdade, não entrou dentro de você para lhe trazer restauração. Então, ele está chamando a atenção dos discípulos aqui. Ele diz assim, vocês agora, neste exato momento que estão aqui comigo, vocês estão limpos. Então, o jardineiro não vai cortar. E por que vocês estão limpos? Por causa da minha palavra que estou dizendo para vocês que vos limpa. Olha que coisa maravilhosa. Vamos continuar aqui. Ele vai dizer aqui. Ao menos que alguém permaneça unido a mim, será jogado fora como ramo e secará. Esses ramos são apanhados e lançados ao fogo, onde queimam. Então, ele vai pôr aqui algumas condições para que nós possamos dar frutos. A primeira condição que eu li está no verso 5. Você vai acompanhar aqui no slide, tá? Aqui ele vai colocar aqui, eu deixei bem claro para vocês aqui as condições dele. E ele vai dizer assim, que quem permanece unido a mim, então veja aqui a gramática, quem permanece unido a mim e eu com ele, então vamos aqui para alguns critérios. Não basta apenas eu estar unida a Cristo, Cristo também tem que estar unido a mim. É por isso que eu digo que você pode e você consegue subir no púlpito e fazer um belíssimo sermão,
porque você está unido a Cristo, e este sermão ficar lindo e maravilhoso, e você ser aplaudido, e os ouvintes voltarem para casa e não sentirem nada, e não terem sido modificados em nada. Não houve restauração, não houve transformação, não houve nada. O Espírito Santo não atuou naquele momento. Por quê? Porque a pessoa pode estar unida a Cristo, mas Cristo também tem que estar unido a ela. Porque o que faz fluir águas limpas de uma pessoa quando ela está ministrando é justamente a vida de Cristo nela. Então a primeira condição dele é essa. Ora, são duas situações. Você comigo e eu com você, coração com coração, amarrado no altar. Porque senão é só máscara, senão é só aparência. Porque vir na internet e falar muitas coisas e mostrar que tudo é lindo e maravilhoso é muito fácil. Mas eu quero saber no dia a dia se isso está surtindo efeito na vida de uma pessoa, certo? Então, por isso que ele diz que o Pai corta. O Pai corta você. Você não pode se enganar. Você não pode se enganar com esse texto bíblico, certo? Uma vez salvo, sempre salvo. Não, o Pai te corta sim. Sabe por quê? Porque uma vez salvo, você está em Cristo. Mas aí, Cristo está em você? Porque conforme as suas atitudes, as suas práticas, as suas ações pecaminosas, o Espírito de Deus vai se retirando de você. Gradualmente você fica totalmente vazio, sem a presença do Espírito. Não tem frutos. Nós vamos aqui depois mostrar no slide de que frutos é esse que ele está falando, certo? Então a primeira condição aqui é esta: permanecer unido com ele e ele com você. Vamos para a segunda condição. Ele fala aqui: se vocês então permanecerem unidos, no verso 7, unidos a mim e minhas palavras a vocês, pedirão o que quiserem. Bom, olha aqui, não tem para onde correr, é impossível algo mais claro do que isso. Se você ficar comigo e as minhas palavras ficarem em você, as minhas palavras devem permanecer. De que palavras ele está falando, gente? Ele está falando da Escritura, ele está falando do conhecimento de Deus, do conhecimento do reino, do conhecimento dos mandamentos de Deus, das leis de Deus, das ordenanças de Deus, dos decretos de Deus. Ele está colocando aqui todas as condições que a Escritura traz de Gênesis, Apocalipse, que você deve estudar, aprender e aplicar na sua vida. A Bíblia não foi feita para abrir no Salmo 91 e ficar em cima do balcão da sua empresa pegando poeira, em cima do balcão da sua padaria, em cima do balcão do seu salão de beleza, em cima de qualquer empresa que você tem, qualquer negócio que você tenha, ou em cima do altar lá na sua casa. Eu vou abrir no Salmo 91 e vai expulsar os espíritos ruins, ninguém vai entrar, porque ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha só os absurdos, não é? Que você vai entrando no decorrer da vida, de ensinamentos equivocados. Fica lá a Bíblia. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tá uma coisa que o diabo conhece é a Bíblia. Ele conhece a Bíblia muito bem. Muito bem. Ele conhece a Bíblia de cor e salteado. Ele viu a Bíblia ser escrita, inclusive. Certo? Então não é abrir a sua Bíblia criando teia de aranha lá e poeira que as coisas vão modificar na sua vida. Isso é idolatria. Isso é um engano na sua vida. Ensino de engano. Por isso que as coisas não acontecem. E você fala: e eu oro, e eu rezo, e parece que eu dou mais para trás ainda quando eu faço isso. Por que você tem essa sensação que você vai mais para trás ainda quando você faz isso? Porque você está se achegando a Cristo, mas Cristo não está em você. Então as suas orações batem e voltam. Porque o que tem que estar em você é a aplicabilidade da palavra de Deus. E para que você possa aplicar os ensinos e as leis de Deus na sua vida, você precisa estudar a Bíblia. Não é? Os homens leem tantas coisas, leem tantos livros, tantos romances, estudam tantos livros na graduação, no mestrado, no doutorado. Nós somos capazes de aprender tantas coisas, mas aquilo que é o mais importante, que nos dá vida, que nos restaura e que nos faz receber as bênçãos de Deus e andar conforme Deus ensina, para que sejamos felizes, para que o nosso casamento seja restaurado, os nossos filhos restaurados, as nossas finanças restauradas, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa mentalidade. Olha, você está vendo por aí o espírito de loucura tomando conta das pessoas. Por que o espírito de loucura está desse jeito? Por que o pecado está se agravando cada vez mais?
porque estamos vendo coisas mais graves e mais terríveis dia a dia acontecendo no mundo, porque os homens se afastaram da palavra de Deus. Os homens se afastaram da palavra de Deus e Deus se afastou desses homens. E quando eu digo homem, estou dizendo homem e mulher. Deus se afastou dessas pessoas. Deus não tem comunhão. Não se engane você. Não se engane que você vai fazer algo pecaminoso, algo que é contrário à palavra de Deus, e depois você vai vir aqui ler um versículo, fazer a sua oração, tomar a sua ceia, está tudo bem. Não, não está não. É muito pior para você. É melhor que você não conhecesse nada. Porque a partir do momento que você conheceu, você tem que andar conforme esse livro está dizendo para você, porque ele é uma bênção, certo? Então nós vamos continuar. Então eu já coloquei aqui 2 condições que Yeshua colocou. Vamos aqui para um momento ainda bem complexo, porque as pessoas se confundem muito com isso daqui, tá? Isso aqui é algo que tem enganado muitas pessoas em muitas religiões por aí, tá? Então ele está falando aqui, olha: se vocês permanecerem em mim, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Bom, esse é o modo pelo qual meu Pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muito fruto. Dessa forma provarão ser os meus discípulos. Olha, quando ele diz aqui que então nós podemos pedir aquilo que nós quisermos para ele, que nos será concedido, para que isso aconteça, as condições que ele impôs nos versículos anteriores precisam estar na minha vida. Então, o que você vê por aí? Você abre a internet e vê um monte de mentira, um monte de doutrina de nova era de engano, dizendo para você cocriar, dizendo para você ter uma mente positiva, dizendo para você pensar e pensar, que se você pensar, você vai ficar rico, que se você imaginar aquilo vai acontecer, que você tem que falar porque as palavras têm poder. Então, é lógico que as palavras têm poder, a Bíblia diz isso, o diabo conhece isso muito bem, as palavras sim, as palavras têm poder, e muito poder. A Bíblia fala que a palavra tem poder de vida e poder de morte. Mas veja o que eu quero dizer para você aqui. Eu fico o dia inteiro cocriando um futuro, dizendo eu vou ficar rica, eu vou ficar rica, eu vou ficar rica. Eu estou cocriando como alguns gurus aí da internet estão ensinando você. A pergunta que eu te faço é: você está em Cristo? E Cristo está em você? Para você ficar cocriando e aquilo acontecer? Porque existe um Deus que a Bíblia fala, que é o Deus Mamon, que nada mais é do que o diabo, que tem poder de dar riqueza para o homem sobre a face da terra, sim, certo? Então eu quero que você pare, tá? E você observe o que está escrito aqui no núcleo desta passagem, para entender para que tipo de pessoa ele está dizendo. Para quem são essas pessoas que Yeshua está dizendo? Pode me pedir e aquilo que você me pedir eu te darei. Quem são essas pessoas? Ele está dizendo para esse ramo. Ele está dizendo para o ramo que está nele, tá? E ele está no ramo, porque senão o pai dele vem e corta. Não tem outro caminho, não tem outra balela aqui, não tem outra explicação, viu, pessoal? Pode correr para onde quiser, pode tentar se auto-enganar, pode ler muitos livros, pode distorcer as escrituras, querer até reescrever, né? Como estão falando por aí, o espírito do anticristo reinando sobre a terra, né? O espírito do anticristo querendo reescrever, né? Modificar as escrituras. Jesus disse claramente lá em Apocalipse que nem um tio das escrituras seriam alterados, passariam os céus, passariam a terra, mas a palavra dele não passaria. Então o homem pode correr para onde quiser, ele pode inventar o que ele quiser, ele vai estar lá no fundo do poço, tá? Porque tudo isso aí é doutrina de engano, doutrina de mentira, por isso tem depressão, frustração, as coisas não acontecem, viu? Porque você fica orando, pedindo, pressionando Deus, querendo alcançar Deus pela porta de trás, certo? Querendo alcançar Deus pelo dízimo, pela oferta, que não é assim também que funciona, tá? São os mandamentos de Deus na tua vida, são as leis de Deus na tua vida,
que vai trazer restauração para você, porque as leis de Deus, os mandamentos de Deus, eles vão sarar a sua mentalidade, eles vão mostrar para você as atitudes corretas que você tem que tomar, as decisões corretas, tudo o que você precisa saber está nas Escrituras. Então, chegando lá, você descobre um universo e não tem dinheiro que pode comprar isso daqui, viu, pessoal? Não tem dinheiro que pode comprar. Então ele vai falar algumas coisas aqui para os discípulos. Veja bem aqui no verso, em alguns versículos anteriores do capítulo 14, olha que frase fenomenal ele vai falar aqui. Quer ver? Senhor, mostre-nos o Pai, e isso será o suficiente para nós. Então Yeshua responde: tenho estado com vocês há tanto tempo sem que me conheçam. Felipe, quem me viu, viu meu Pai. Pronto. Quem me viu, viu meu Pai. Quem aceita Yeshua, aceita o Pai. Quem não aceita Yeshua, não aceita o Pai. E ele disse que aquele que não aceita o Pai será o quê? Será desprezado. Aquele que negou o Pai será negado. Ele foi bem claro quanto a isso aqui. E depois ele disse assim: aquilo que eu falo, eu não falo por iniciativa própria. O Pai que vive em mim realiza as suas obras. Olha só aqui é uma chave que abre muitas portas. Ele disse assim: o Pai que habita em mim é que realiza muitas obras. Então ele está ensinando para os discípulos: se quem me vê o Pai, então quem está em mim, o Pai está nele. Se você está em mim, eu estou em você, o Pai também está em você. E o Pai realiza muitas obras. Então, tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você precisa, o Pai vai realizar para você, vai chegar para você. Por isso que a Escritura fala, né? Que a bênção corre atrás. Corre atrás de quem? Daquele que obedece às palavras de Deus. Aquele que obedece às leis e os mandamentos de Deus. E olha, gente, vou falar uma coisa para você. Se está uma delícia na face da terra, é obedecer às leis e os mandamentos de Deus. Sabe por que muitas pessoas atacam as Escrituras e atacam Deus? E Deus não existe, Deus é isso, Deus é aquilo? Porque são pessoas arrogantes que sabem que para estudar isso aqui vai confrontar. A Escritura nos confronta, ela nos confronta. Então eu não quero ser confrontado. Então o que eu digo? Que não é verdadeiro, que é mentira, que Deus não existe. Porque essa pessoa sabe muito bem que para que ela possa discutir isso daqui, ela tem que cumprir, ela não quer quer viver a vida dela do jeito que ela bem entende, tudo bem, livre-arbítrio. Deus deu, não tem problema nenhum. Tem que só que saber que é um ramo que não está na videira e o jardineiro corta e manda pro fogo. Simples assim, ele falou, tá? Vamos aqui. Esse aqui, ó. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Olha aqui. Então, quem ama Yeshua, ama também a sua lei. Não tem como amar Yeshua e não amar a sua lei, tá? Aí ele fala aqui, ó, e pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro, semelhante a mim, a verdade, para estar sempre com vocês. Olha, quem me ama e ama os meus mandamentos, eu pedirei ao meu Pai. Então, veja bem, ele disse aqui, né, vai ser no evangelho aqui, que inclusive vai falar assim, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ponto, tá? Aqui ele foi taxativo. Pode inventar o ídolo que for. Pode inventar a entidade que for. Pode inventar os deuses que quiserem, de religião que quiser. Podem inventar, até porque religião é produto humano. Podem inventar o que quiserem. Pode inventar, tá? Isaías falou que aquele que se dobra para um ídolo fica como um ídolo. Cego, mudo, surdo e não anda. Porque tem que ser carregado, né? Se você tem um ídolo que você adora, que tem que carregar para lá e para cá, então Isaías falou que você fica como ele, porque ele não pode ver, ouvir, enxergar, nem falar, ele não pode nada. Então ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem intermediário, não existe intermediação aqui, não existe aqui abertura para discussão, tá? Jesus não abriu aqui diálogo para ter intermediações, é ele, ponto final, é ele, certo? Então ninguém vem ao Pai. Então é ele quem pede ao Pai. Então eu tenho que estar em Yeshua, porque eu também não alcanço o Pai se eu não estiver em Yeshua, porque é Yeshua que me leva ao Pai. Eu não conheço esse caminho. É Yeshua quem me leva ao Pai, certo? Eu fico manco.
Se eu conheço só o Pai e cumpro só as leis do Pai sem Yeshua, eu fico manco. Se eu tenho só Yeshua e não tenho as leis do Pai, eu também fico manco. Então, por isso que ele disse, eu sou a videira e ele é o jardineiro. Nós somos unidos, nós trabalhamos conjuntamente. Um dá vida e o outro limpa. A graça me salva, o outro vem com a lei e me mantém salvo, mediante os seus mandamentos, porque a Bíblia diz que pelos seus estatutos e pelos seus mandamentos nós somos santificados. Santificados pelos teus mandamentos. Que coisa maravilhosa tem nessa passagem. Vamos aqui para ver mais uma condição. Se vocês guardarem meus mandamentos, permanecerão no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Olha, veja bem o que ele disse aqui, né? Tá? Se vocês guardarem e permanecerem, assim como eu guardo e permaneço. Então ele está se pondo como exemplo. Ele é o nosso exemplo. Ele se sujeitou ao poderio do Pai. Certo? Então, se ele ama o Pai, ele também ama o mandamento do Pai. Então, ele guarda o mandamento e permanece com o Pai. Nós somos a mesma coisa. E ele vai falar aqui, ó. Vocês provarão ser os meus discípulos, porque como o Pai me amou, eu também os amei. Por isso, permaneçam neste amor. Se nós permanecermos neste amor, o amor deles vai permanecer em nós. Se nós amamos a lei deles será aplicada em nós. Então, o que é um mandamento? O mandamento, ele é uma lei que não existe discussão, ele é de cumprimento obrigatório. Então, por exemplo, ele diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não. Honrará teu pai e tua mãe. Não tem discussão, o mandamento é para se cumprir. Então, ele coloca o mandamento sai da parte de Deus para os homens. Ele expõe o mandamento dele. O homem tem conhecimento desse mandamento e ele obedece esse mandamento e ele aplica esse mandamento na vida dele. Quando ele aplica na vida dele, esse mandamento volta para Deus, essa obediência volta para Deus e Deus se conecta. Então, quando o homem cumpre esse mandamento, a obediência volta em Deus, então aí Deus retribui o favor. Então, as obras que vão ser necessárias na sua vida, Deus vai fazer, porque ele detecta isso. O mandamento foi cumprido e voltou. Então, tem uma contrapartida. Voltou para Deus em obediência ao cumprimento do mandamento, voltou a bênção, a contrapartida. É o único mandamento que tem promessa, quando ele vai falar que honrar pai e mãe, porque honrar pai e mãe é sustentar financeiramente, viu? Não é só dar bênção não e falar que o pai e a mãe é bonito. Quando ele fala honrar pai e mãe, é na questão do cuidado da velhice, viu? Sustentar o pai e a mãe na velhice também. Que é o único mandamento com promessa, que ele vai falar assim, então serão prolongados os seus dias na terra e tudo que você fizer, você será bem sucedido. Por quê? Porque é a contrapartida. Então é isso que Yeshua está dizendo aqui. Se vocês permanecerem neste amor, se vocês guardarem os mandamentos, vocês podem pedir o que vocês quiserem que será feito. Então o que é que eu posso pedir? Eu posso pedir aquilo que tem conexão com os mandamentos e com as leis. Eu não posso pedir, olha, eu me apaixonei por aquele homem, ele é casado, então eu vou orar para que ele largue da esposa e fique comigo. Ora, inclusive eu tenho certeza que até se brincar por ele, vão ter pessoas que vão orar para isso acontecer. Feitiçaria espiritual, certo? Por quê? Porque então são pedidos que eu faço para Deus que ferem, que confrontam a santidade da sua palavra. Então aquilo que você pede para Deus tem que estar de acordo com os princípios e com os fundamentos da sua palavra. E você tem que estar em Cristo e Cristo tem que estar com você. Cristo tem que habitar em você, o Pai tem que habitar em você, para que isso dê certo. Vamos aqui então no slide, colocar aqui para vocês de que frutos são esses. Vamos finalizar a nossa aula trazendo aqui alguns exemplos desses frutos para que fique um pouco mais claro, certo? Nós vamos encontrar aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 23, de que frutos Yeshua está falando. Então vamos ler aqui. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade,
a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ora, por que eu coloquei em vermelho aqui? Porque esse texto muitas vezes é mal interpretado. A impressão que está dando aqui, que não existe a lei do Antigo Testamento sobre você, né? Porque como a graça te salvou, então a lei já não está mais sobre você. A lei está sobre aquele que não foi salvo. Outra doutrina de engano. O que Paulo está dizendo aqui é, sobre você não vai estar a sentença. Então ele vai dizer assim, para quem é a lei? Presta bem atenção nisso que eu vou falar. Para quem é a lei? A lei, o efeito, para quem é o efeito da lei? A nossa lei humana. Vamos pegar aqui o Código Penal, o Código Civil. Para quem é a lei? Contra quem a lei vai trazer os seus efeitos? Contra o transgressor, certo? Todo aquele que transgride a lei vai sofrer uma penalidade. Então, nós estamos falando dos aspectos normais da lei frente ao transgressor. Então, é nesse sentido que ele está falando aqui. Sobre estes frutos do Espírito, não vai ter nenhum tipo de condenação. Tá? Então, não é no sentido aqui das leis de Deus, porque esses frutos aqui só existem em você se você aplica as leis de Deus na sua vida. Então, se você aplica as leis na sua vida, você não é um transgressor. Então, você não está debaixo de penalidade nenhuma, debaixo de sanção nenhuma, porque a lei foi feita para ser cumprida. Os efeitos da lei para aquele que descumpre a lei é o quê? Uma sentença punitiva, negativa. Então, ele está dizendo aqui que em cima desses frutos, contra esses frutos, não existe uma sentença normativa, punitiva. Não existe uma condenação. Entendeu? Pelo contrário, vai existir então uma colheita de bênçãos, porque as leis de Deus aplicadas na sua vida vai te restaurar e você vai se transformar numa pessoa que vai produzir esses frutos. Porque a videira que é Yeshua, ele faz com que esses frutos sejam produzidos em nós. A pessoa dele nos restaura e nós começamos a produzir esses frutos. Então o ramo está sadio, o ramo está dando fruto. Então, para sintetizar agora a aula, você vai enxergar que nós vamos colocar aqui o slide novamente para que você veja o desenho, para que você veja como é uma lavoura, como é uma videira. Vai aparecer aí como é que a pessoa faz a poda, com aquela tesourinha, vai cortando os galhos infrutíferos, os galhos secos, porque se ele limpa ali a plantação, tirando os galhos secos, tirando os galhos mortos, os outros galhos que estão nascendo, que estão verdes, que estão saudáveis, vai ter espaço para florescer. Então, o que acontece aqui? Quando nós somos salvos por Yeshua, a graça de Yeshua nos alcançou. Ficamos livres de toda maldição do pecado, certo? Ora, então, salvos por Yeshua mediante a graça, ao estudar as Escrituras, as leis de Deus começam a ser aplicadas na minha vida. Então, a graça, somado com os mandamentos e as leis de Deus, eu entro numa plenitude de restauração. Então, a minha vida começa a se transformar numa vida plena, porque se eu tenho só graça e não tenho conduta, eu não tenho uma vida plena, por isso as coisas não acontecem como você gostaria. Ou se eu tenho apenas lei e não tenho a graça, da mesma forma, Yeshua não está participando da sua vida, você é só um legalista. Então aqui, no contexto todo, Yeshua, junto com o Pai, unidos, eles operam esta obra sobre a nossa vida. A videira nos dá vida, o jardineiro nos limpa, o jardineiro nos restaura. E nós então alcançamos a plenitude. E ao alcançar essa plenitude, nós temos que permanecer neste amor. Nós temos que permanecer e guardar esses mandamentos. E no hebraico, guardar significa cumprir, aplicar. Fazendo isso, tá? Tendo essas atitudes, então nós podemos orar e pedir
aquilo que nós desejamos e aquilo que nós pedimos e desejamos tem que estar de acordo com aquilo que a Bíblia me permite. Então é muito simples, tá? Não tem muita confusão nisso. Agora nós vamos ler a Bíblia e estudar. Então, a partir desta aula, eu quero dizer para você que Yeshua tem prazer em nos restaurar. O maior prazer deste jardineiro, que é o Pai, é nos limpar. Observe aqui o que Yeshua disse: quanto mais o jardineiro me limpa, mais limpo eu fico e mais frutos eu dou. Quanto mais você deixa Deus entrar na sua vida mediante a palavra dele, quanto mais você se sujeita ao aprendizado das Escrituras, quanto mais você vai deixando as velhas práticas, os maus costumes e o pecado para colocar no lugar a aplicabilidade das leis santas de Deus, mais limpo você vai ficando e mais ele vai te dando, mais ele vai te dando, mais você vai crescendo, mais você vai recebendo, para que então o nome de Deus seja glorificado por meio do seu Filho, certo? Vamos aqui dar uma olhadinha nesse slide. Eu coloquei aqui para vocês, né? Aqui em vermelho, em negrito também, as condições de Yeshua, está tudo aqui discriminado para você. Você pode fazer agora as suas anotações, certo? Eu sou a videira, vocês os ramos, unidos a mim e eu com vocês. Sem mim, né, ninguém faz nada. Se permanecerem, se as minhas palavras ficarem, então meu Pai será glorificado. Tem aqui algumas condições que ele vai colocando, certo? Colocou aqui também a terceira condição: meu Pai me amou e eu vos amei, então permaneça. Se meu Pai te amou, eu também te amo. Se você guardar os meus mandamentos, como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor, então ele diz assim: assim minha alegria estará em vocês e vossa alegria será completa. Aqui é o que eu estou falando da plenitude. Se nós fizermos o que Deus está falando aqui na aplicação da lei, certo? Então a nossa plenitude, a nossa alegria vai ser completa. Por isso você vê pessoas sendo tão abençoadas, porque ela conseguiu entender essas coisas, ela conseguiu entender o papel de cada um, qual é o papel que Yeshua desempenha na minha vida, qual é o papel que Deus, o Pai, desempenha na minha vida, qual é o papel que eu tenho que desempenhar frente a estes dois. Tá? Yeshua, a vida, por isso que ele falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida, ele que dá vida para o ramo. E quem faz esse ramo ser limpo é o Pai, mediante a sua lei. Que coisa maravilhosa, gente, que ensino maravilhoso esse que está aqui na Escritura em João 15. Isso aqui é para nós lermos e relermos muitas e muitas vezes. Eu gostaria que você estudasse esse texto no decorrer da semana, que você estude várias vezes esse texto, porque o Espírito Santo vai te capacitar e ele vai trazer respostas para você e você vai começar a entender muitas coisas que você não estava entendendo. Você precisa amar a palavra de Deus, aplicar na sua vida, na sua casa, certo? Para que a bênção de Deus possa vir e você receba isso na sua plenitude. Eu espero que o estudo de hoje tenha abençoado você, que você possa ter sido restaurado hoje com esta aula. Deixe seus comentários, deixe temas para que nós possamos trazer para você. Nós estaremos aqui toda semana, naquilo que nós pudermos, naquilo que Deus trouxer para nós de revelação, para ensinar para você, temas que nós vamos incansavelmente estudar e apresentar aqui no canal, para que você possa ser ajudado, para que você possa ser restaurado aí onde você está, certo? Que você possa receber hoje a bênção de Deus na sua vida e que você seja muito feliz. E eu tenho certeza que a partir desta aula você vai entender que a graça de Yeshua quer te alcançar e te salvar, e o Pai quer te fazer feliz mediante a limpeza da sua mente, do seu corpo e da sua vida, para que Ele possa dar para você todas as bênçãos que você deseja, tudo aquilo que você almeja, e que venha de encontro à palavra de Deus para te dar felicidade e restauração. Shalom para você e até mais.